Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta manhã, nesta terça-feira. Nós hoje vamos estudar a nossa lição falando sobre o Cristo exaltado, doador dos dons. Nós vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, verso de 7 ao verso 10, e nós vamos meditar nesses versos e vamos aqui extrair algumas lições para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, desse texto que é tão importante para nós compreendermos na leitura desta manhã. Para isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você o puder, e nós vamos pedir a bênção de Deus por meio da oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesta manhã, Senhor, de terça-feira, nós estamos aqui na nossa sala para mais um estudo da lição e nós queremos, Senhor Deus, entender esta verdade e por isso nós o pedimos neste momento a Tua bênção pelo Espírito Santo que vai estar conosco e que o Senhor ilumine também a nossa mente para podermos compreender esta Tua verdade. O Espírito Santo é o nosso grande professor, que Ele vai estar instruindo a cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, o Cristo exaltado, o doador dos dons. Os nossos versos, de 7 a 10 do capítulo 4, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Muito bem. Queridos, aqui tem nessa passagem uma mensagem importantíssima para nós nesta manhã. E à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo, nós com certeza vamos compreender. Tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu separei aqui também para ficar mais fácil a nossa compreensão, quando Paulo diz assim, olha, aquele que subiu levou cativo o cativeiro. Tá? E quem é o que subiu, senão o mesmo que desceu? Teologicamente, queridos, nós entendemos que Cristo Jesus, ele, ao tomar a nossa natureza carnal, ele vestiu da humanidade, tá? Tomando a nossa humanidade, ele revestiu a sua divindade com a humanidade. Tá? Então, Jesus, ele deixou tudo no céu, tá? A sua coroa, ele deixou ali as suas vestes reais de rei, ele deixou ali a adoração dos anjos e ele então veio a esta terra tomando a nossa natureza carnal. Ok? Então nós o compreendemos de forma clara à luz da Bíblia Sagrada que quando Paulo faz essa menção àquele que subiu senão o mesmo que desceu, nós entendemos que é Cristo Jesus quando ele tomou a forma humana, tá? E vindo a esta terra, ele se tornou um como nós. Ele estava lá no céu e desceu, para viver aí o seu período de missão como Messias, junto conosco com a nossa natureza como homem.
Jesus ele sempre expressava fazendo menção dele mesmo como o Filho do Homem, ou seja, dizendo: eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, deixei a minha divindade, encarnei e estou aqui com vocês. Então sou filho de homem, ok? Ou seja, com essa menção Jesus estava dizendo: olha, tudo que vocês passam eu também o passo. Tá? Muito bem. Paulo aqui ele faz menção também, queridos, que quando Jesus desceu, ele foi até o ponto mais inferior da terra. Que menção é essa que Paulo está mencionando a respeito de Jesus descendo ao mais inferior do solo, da terra? Então, quando Jesus morreu, ele desceu ao sepulcro, né? Desceu até ao inferno, ou seja, o local inferior. Tá? É essa menção que Paulo está falando, ok? O sepulcro significa um local inferior do solo, ou seja, o inferno. Tá? Não é nada, vamos dizer assim, que traz pavor, que traz medo, como se fosse um inferno de fogo, tal como muitos líderes religiosos mencionam, né, que a pessoa, quando ela morre, se ela não vai para o céu, ela vai para um lago de fogo e sofrer, né, ficar ali rangendo os dentes de dor, de sofrimento, agonizando, tá? Mas não existe nada disso, tá? Biblicamente falando, a pessoa morre e desce ao ponto inferior da terra, né, ao sepulcro, chamado de inferno. Tá? Ali é um sepulcro onde fica guardado, a pessoa fica ali como se estivesse adormecido, dormindo, tá? E é simplesmente isso. Inferno, nesse contexto, significa o local inferior da terra, do sol. Ok. A expressão também feita de Paulo, quando ele subiu, levou o cativeiro, a Bíblia menciona propriamente no capítulo 27 de Mateus, né? Propriamente no verso, ali a partir do verso 52, que quando Jesus morreu naquela sexta-feira, né, o sol ele deixou de brilhar, né, ali por volta do meio-dia até as 3 horas da tarde, e houve ali um grande terremoto. E nesse terremoto, a Bíblia diz que muitos sepulcros se abriram, tá? E muitos corpos de santos ressuscitou. Aqui não dá para termos uma veracidade se esses mortos que ressuscitou foi exatamente na sexta-feira ou o sepulcro abriu através do terremoto, né, na sexta-feira, e eles ressuscitou junto com Jesus no domingo. A menção bíblica que eles apareceu foi exatamente no domingo, na manhã, quando Jesus ressuscita. Ok? Muito bem. Esses que ressuscitou, queridos, ressuscitou para a glória eterna. Ou seja, desta forma eles não voltou à morte, eles não morreram pela segunda vez. Se eles ressuscitou para a glória eterna, é óbvio que eles foram levados para o céu. Ok? Quando Jesus ascendeu ao céu, ele levou também esses que ele o ressuscitou. Ok? Muito bem.
A Bíblia menciona Jesus como a primícia dos que dormem. Por isso, queridos, esse grupo de ressurreto, né, de corpos santos, que foram pessoas que morreram crendo nas promessas e aguardando as promessas do cumprimento das promessas de Cristo, é considerado chamado como santos, ok? Muito bem. Então, esses queridos foram levados, sim, para os céus, ok? Eles não voltaram ao sepulcro, tá? Então, aqui nós temos uma menção, né, de que o sepulcro, ou o inferior, ou o inferno que cativava esses corpos. Então, queridos, pela a ressurreição de Cristo Jesus, tá? Eles foram libertos desse cativeiro, dessa escravidão que era a morte, tá? Que é o seu sepulcro. E então Jesus sobe ao céu e leva aqueles que eram cativos, tá? Para os céus. Ok? Esses que foram levados, queridos, são as primícias dos que dormem. São os primeiros que Jesus, através do seu sacrifício, ele ressuscitou, levando esses para os céus como uma demonstração para mim, se eu creio realmente em Cristo Jesus, e para você também, se você crê realmente em Cristo Jesus, que o poder de Cristo Jesus trará de volta todos os nossos entes queridos, ou mesmo eu, se estiver lá pela ocasião da segunda vinda de Jesus, novamente Jesus trará a vida. Tá? Por isso, esses irmãos que ressuscitou são as primícias da ressurreição de Cristo. Ok? Os primeiros que Jesus o ressuscita, como, vamos dizer assim, como uma prova concreta de que ele ressuscitará todos que dormem no pó da terra. Tá? Então, ele levou, né, esses que estavam sendo seguros, ou seja, cativos pela morte, Jesus o ressuscita, tá? E ele então leva para a glória eterna. Ele ressuscitou para a glória eterna. Não voltou mais para o sepulcro, para a morte. Então aqui, queridos, nós temos aqui a expressão clara, né, dada aqui pela palavra de Deus do capítulo 4, dizendo que ele subiu, Cristo Jesus, quando ele subiu às alturas, levou cativo ou cativeiro, ou seja, a morte que cativava esses chamados de santos, tá? Então foram vencidos. Então, queridos, quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus, na sua segunda vinda, tá? Ele trará de volta todos os nossos entes queridos, tá? Que morreu em Cristo Jesus, crendo nas promessas do Senhor e aguardando na primeira e grande ressurreição. Ok? Então, todos que estão sendo cativos pela morte, tá? O próprio Jesus trará de volta a vida e ressuscitará glorificado para a eternidade, para viver para todo sempre agora, tá? Na glória de Cristo Jesus. Tá? E é aí que a palavra de Deus diz assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ou seja, porque ela foi vencida. Cristo Jesus venceu a morte, tá? E a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo, quando ele chama, e a morte tem que devolver aqueles que ela o retém como escravos ali no sepulcro.
ok? Então, queridos, que Deus possa nos abençoar, que o Cristo exaltado, Cristo glorificado, ele é o doador dos dons. Quando Jesus subiu para o céu, cumprindo a promessa que ele havia feito aos seus seguidores, ele derramou o poder do Espírito Santo, Nós temos ali a primeira parte deste poder derramado, ali no Pentecoste, tá? Aonde foram distribuídos os dons. E aqueles que o receberam, ao usar esses dons, queridos, trouxeram muitos aos pés de Cristo Jesus, pelos grandes sermões pregados com muito poder. Milhares de pessoas se convertiam em um só dia. Então a promessa de Deus, queridos, é que ele vai derramar sobre a sua igreja nos últimos dias, tá? Como cumprimento desta promessa da doação dos dons, sobre a sua igreja, em porção dobrada, ele derramará esse poder também, o poder do Espírito Santo, tá? Por isso aqui, Paulo está dizendo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse encher todas as coisas é o cumprimento completo do derramamento, conforme a promessa da palavra de Deus, a semelhança de chuva serôdia em abundância, tá? Esse poder do Espírito Santo sobre o seu povo nos últimos dias, sobre a sua igreja. Então aqui o cumprimento completo em encher todas as coisas, ok? Então, queridos, Cristo Jesus, tá? Ele prometeu e cumprirá em nos conceder dons. Claro que nós, quando conhecemos, aceitamos a Jesus e somos batizados, recebemos os seus dons, tá? E nós estamos, ou temos que usar esses dons na missão que ele nos chamou, tá? Ele promete que ele derramará, a semelhança de chuva serôdia, o poder do Espírito Santo sobre a sua igreja nos últimos dias, tá? E esses dons que nós já recebemos e ainda receberemos mais, assim, se nós estivermos preparados, para receber mais dons, então serão usados com muita abundância, queridos, de forma que a semelhança, ou com muito mais poder, do que no Pentecoste, ali em Atos capítulo 2, faremos grandes obras na missão de Cristo Jesus para terminar a pregação do Evangelho e assim preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Então, esses dons que nós já recebemos, precisamos usá-los na missão, na obra, para que nós possamos nos preparar para receber mais dons, com mais eficácia de poder. Então, que Deus te abençoe e que Deus nos ajude para que nós possamos aí, usar os nossos dons nesta maravilhosa missão que é salvar pessoas para o reino de Cristo, tirar pessoas, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, conduzindo para o reino de luz, para o reino de Cristo. Fica aí o meu abraço a todos, tá? Tenha um ótimo, abençoado dia, faça uma boa leitura da sua lição e que Deus ricamente continue te abençoando mais e mais. E até amanhã, se Deus quiser, com a nossa próxima lição.